Olá, vamos falar aqui hoje da semana 4, né, do PET 2 de matemática. Vamos falar de função do primeiro grau, né, a representação gráfica da função do primeiro grau, o estudo sinal e verificar, né, se uma função é crescente ou decrescente. Nós temos aqui, ó, a função do primeiro grau. Nós sabemos que a fórmula dela, né, é fx igual a x mais b, né, ou eu posso também representar, usar no lugar do fx aqui também, eu posso usar o y, né? A mesma coisa, y é igual a x mais b. E lembrando aqui, ó, o a é o coeficiente angular da função e o b é o coeficiente linear da função. Aqui nesse exemplo aqui, gente, eu tenho aqui, ó, y é igual a 2x menos 1, né? Aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Aqui abaixo aqui eu tenho a representação gráfica, né, da função y igual a 2x menos 1. E nós vamos falar aqui, ó, do estudo sinal e da raiz dessa função aqui, ó. O que é a raiz da função? A raiz da função é o valor aqui, ó, onde a reta corta o eixo x. Aqui nós temos a reta da função, né, y igual a 2x menos 1. Então aí, ó, a raiz dela é esse ponto aqui, ó, onde a reta corta o x. Agora, o nosso caso aqui, ó, a reta cortou o eixo y aqui no menos 1. Ó. Nós sabemos que o ponto onde a reta corta o eixo y é o valor do b. Nessa função aqui, ó, nós temos aqui fy igual a 2x menos 1, né, o coeficiente angular a é o 2, né, que é o fator aqui que está multiplicando o x, o a igual a 2, e o b é o número, né, que vem somando, subtraindo aqui, ó, nós temos aqui o menos 1, então o b é menos 1. Então por isso ela cortou aqui no y, no menos 1, ó, porque o b é menos 1, sempre a reta vai cortar o y aqui no valor do b aqui, ó. Se o b for, no caso aqui o b é menos 1, cortou aqui no menos 1. Agora, esse ponto aqui, ó, onde a reta corta o x, é a raiz da função. E para mim calcular essa raiz da função, eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Y é igual a menos b dividido por a. Né? X é igual a menos b dividido por a. Então, para encontrar o x aqui, que é a raiz da função, eu vou pegar aqui, ó, eu vou substituir aqui o b e o a. Agora, o valor do b aqui é menos 1. Né? A hora que eu vou fazer a substituição aqui, ó, eu tenho que mudar o sinal dele, né? Porque aqui é menos b. Então, já que o b aqui é menos 1, então vai vir para cá, ó, vou mudar o sinal dele para 1 positivo, dividido por a, o a igual a 2. Então, x é igual a meio, né? 1 sobre 2. Então, esse valor aqui, ó, x é igual a meio, é o valor, ele é a raiz da função. Né? Então, esse ponto aqui, ó, o x é igual a meio, né? 1 sobre 2. Ó. Então, nós temos aqui a raiz da função, que é menos 1 sobre 2. Agora, para a gente fazer o estudo sinal da função, né, nós temos que fazer a leitura aqui né, de acordo com o x aqui, que é a raiz da função, e o sinal do y, o que vai acontecer aqui com a reta. Então nós temos aqui, ó, na reta aqui nós temos o x aqui, ó, maior do que a raiz, né, e o x menor do que a raiz e o x igual à raiz. Então nós vamos fazer um estudo da reta aqui, ó, de sinal da reta. Então o estudo sinal aqui, ó, né, o estudo de sinal. Aí nós vamos ter que fazer aqui, ó, x igual a meio, ou seja, x igual a meio, que é a raiz, né? Nós vamos fazer aqui x igual a meio, x maior do que a raiz, ou seja, maior do que meio, e x menor do que a raiz, ou menor do que meio. Então aqui, ó, nós vamos ter aqui, no caso aqui então, fazer análise aqui de 3 pontos aqui, ó. X igual a meio, né? X igual a meio, x maior do que meio seria, né, a direita aqui, ó, e x menor do que meio, ou seja, a esquerda aqui, ó. Agora, se x for igual a meio, o que vai acontecer com o y aqui, ó?
né, nós vamos ver aqui o que vai acontecer com o y. O y, né, se o x for igual a meio aqui, ó, o y vai ser o quê? Igual a zero. Então aqui nós temos y igual a zero. Agora, o que acontece se o x for maior do que meio? Ou seja, se o x for acima de meio aqui, do lado direito aqui do meio, o que vai acontecer com o valor de y? Vocês podem ver aqui, ó, o y vai ser o quê? Um valor maior que zero. Na medida que eu vou andando aqui à direita do meio aqui, ó, os valores de y vão só aumentando, ó, né? O y está aumentando, ou seja, o y maior que zero. Então nós temos aqui, ó, se x for maior que meio, o y vai ser maior que zero. Maior que zero por quê, gente? A gente coloca aqui, ó, né, são todos os valores acima de zero aqui, ó, né? No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para cima, infinitamente aqui. Então a gente coloca y maior que zero. Agora, o que vai acontecer aqui, ó, se o x for menor do que meio? Menor do que meio seria a esquerda aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? À medida que eu vou andando para a esquerda aqui, ó, o y vai diminuindo, ó, né? Vocês podem ver que o y aqui, ó, se o x for menos 1, o y é menos 3. Aqui, ó, se o x for menos 2, o y vai ser um valor aqui, ó, né, bem abaixo aqui de menos 4. Então, à medida que eu vou, que os valores de x aqui vão sendo né, abaixo de meio aqui, ó, o y vai ser o que? Menor que zero. Ou seja, o y vai diminuindo aqui abaixo de zero. Então, o y vai ser o que? Menor que zero. Então, gente, isso aqui, ó, seria o estudo da sinal, né, o estudo de sinal da função primeiro grau. Então, nós temos que fazer aqui, ó, analisar a reta, né, de acordo com os valores da raiz aqui, ó, né. Nós vamos ter que fazer o x igual a raiz, x maior do que a raiz e x menor do que a raiz. E nós vamos fazer, colocar aqui, ó, o que vai acontecer com o y, né, nesses três casos aqui. Agora, essa reta aqui, ó, ela é uma reta crescente, por quê? E o A é 2, e o 2 é positivo. Então nós temos aí, ó, uma reta, ela é crescente, né? Crescente porque o A é positivo. Então, gente, isso aqui seria o estudo de sinal de uma função crescente. Vamos ver aqui agora um exemplo aqui, ó, de um gráfico de uma função decrescente, né? Eu tenho aqui, ó, y é igual a menos 2x menos 1, né? Nesse caso aqui, ó, o A é menos 2 e o B é menos 1. Então aqui, ó, nós temos aqui a reta cortou o eixo y aqui no menos 1, porque o B é igual a menos 1. Agora, esse ponto aqui, ó, aonde a reta cortou o x aqui, ó, é a raiz da função, né? X é igual a menos b dividido por a. Então, para mim calcular a raiz aqui, ó, eu vou pegar o b, que é menos 1, substituir aqui, ó, né? Ele é menos 1, então eu vou mudar o sinal dele, porque aqui é menos b, então vai ficar 1 positivo, dividido por a, que é menos 2. Agora, 1 positivo dividido por menos 2, né, vai dar x igual a menos meio. Então quer dizer que a raiz aqui é meio negativo. Então esse ponto aqui, ó, o valor dele é menos meio. Então nós temos aqui, ó, um meio negativo, que é a raiz da função. Agora, ela é uma reta decrescente, né, porque o A é negativo, ela é decrescente, aqui, ó, o A é um valor negativo. Agora, para a gente fazer aqui o estudo sinal dessa reta, né, vamos fazer aqui, ó, o estudo de sinal. Então, nós vamos fazer aqui, ó, x igual a raiz, ou seja, x igual a menos meio. Nós vamos fazer x maior do que a raiz, ou seja, x maior que é menos meio, e x menor do que a raiz, ou seja, x menor que menos meio. Agora nós vamos colocar aqui na frente aqui, ó, o que vai acontecer com o y, né? Se x for igual a menos meio, né, o y vai ser igual a zero. Toda vez que o x for igual a raiz, o y
vai ser sempre igual a zero. Agora, o que acontece aqui, ó, se o x for maior do que menos meio, ou seja, x for maior do que a raiz? Então, olhando aqui o gráfico, ó, se eu andar à direita aqui, ó, da raiz aqui, que é menos meio, à medida que eu vou andando para a direita aqui, o que vai acontecendo com o y aqui, ó? Eu ando para a direita aqui, ó, e o y, vai observar, vai diminuindo, ó. À medida que aqui, ó, se o x aqui é zero, o y é menos 1. Se o x é meio, né, o y é menos 2. Se o x é 1, o y é menos 3. Ó. Se o x é 3 meios, aqui, ó, o y é menos 4. Tá vendo aqui? Ó? À medida que a gente vai andando para a direita aqui, ó, o y vai diminuindo, ó, ou seja, o y vai ser o quê? Menor que zero. Então nós temos aqui, ó, y menor que zero. Agora, o que acontece se o x for menor do que menos meio? Ou seja, se o x for menor do que a raiz. Menor do que a raiz é a esquerda aqui, ó, né? Então eu vou verificar do lado esquerdo aqui da raiz. Ó. Do lado esquerdo aqui, ó, se o x aqui é menos 1, o y é 1. Ó. Se o x é 3 meios aqui negativo, ó, o y já aumenta para 2. Ó. Se o x for menos 2, o y já aumenta para 3. Se o x for menos 3 aqui, ó, o y já aumenta para 4. Ou seja, à medida que o x aqui for menor do que a raiz, o y vai ser o quê? Maior do que zero, porque o y vai só aumentando aqui. Ó. Então aqui, ó, a resposta aqui seria y maior que zero. Então aí nós temos o estudo de sinal da reta aqui, y igual a menos 2x menos 1. Lembrando aqui, gente, uma regrinha aqui, ó, toda vez que for uma função decrescente, né, os sinais aqui, ó, vai ser o contrário. Aqui o igual, toda vez que for igual aqui a raiz, o y sempre vai ser igual a zero, isso aqui não vai mudar não, ó, né. Agora, esses dois aqui, ó, toda vez que for decrescente, aqui, quando o x é maior, o y é o contrário, menor. Se o x for menor, o y vai ser o quê? Maior. Isso acontece toda vez que se tratar de uma função decrescente. Né? No estudo sinal aqui, ó, é só você inverter. Ó. Quando o x é maior, você coloca o outro, o contrário, menor. Então, x menor, y maior. Agora, vocês viram aqui no primeiro exemplo aqui, ó, quando a função é crescente, só voltando aqui para a gente analisar aqui, ó. Aqui, ó, x igual a meio, y igual a zero, né? O primeiro aqui sempre vai ser igual, né? Igual também. Agora aqui, ó, x maior, y maior, tá vendo? X menor, x menor. Então toda vez que se tratar de uma função crescente, né? É só repetir o sinal aqui, ó, é o mesmo sinal, tá vendo? E quando a função for decrescente, é só inverter o sinal. Um vai ser o contrário do outro. Então isso aí é o estudo de sinal. Agora nós vamos ver aqui mais exemplos aqui, ó. Dadas as funções de R em R, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Ou seja, função de R em R, ou seja, né, o x aqui são os números reais e o y também são números reais, ou seja, domínio e imagem, né? O x é o domínio e y é a imagem. Então nós temos aqui, nesse exemplo A aqui, ó, y igual a 2x menos 4. Nós vamos ter que representar, desenhar a reta da função. Nós sabemos aqui que o A é igual a 2 e o B é igual a menos 4. Aqui, ó, ela é crescente porque o A é 2 positivo, né? Aqui, ó, ela vai ser crescente porque o A ele é positivo. Agora, o primeiro passo aqui para a gente representar graficamente, eu vou ter que descobrir aonde a reta vai cortar o y e aonde a reta vai cortar o x. A reta corta o y no valor do b. O b aqui é menos 4. Então, ela vai cortar aqui, ó, no menos 4 do y. Então, eu já sei aqui, ó, aonde a reta vai cortar o y, no menos 4, porque o b é menos 4. Agora, e o x aqui? Ó, como que eu descubro aqui? Ó? Eu vou calcular a raiz aqui. Ó. Eu vou ter que fazer aqui a raiz da função. X é igual a menos b
dividido por A. O B é 4 negativo, então substituindo aqui, vou mudar o sinal, vai ficar 4 positivo, dividido por A, que é 2. Agora, divide aqui 4 por 2, vai não encontrar 2. Ó. Então, quer dizer que ela vai cortar o x aqui ó, no 2. Está aqui, ó, no 2. Então, aí, para mim desenhar a reta aqui agora, eu vou ter que desenhar uma reta passando aqui no menos 4 e no 2 aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Aí eu tenho aqui ó, a representação gráfica da função, né? É só a gente descobrir aqui, né, calcular a raiz, né, onde a reta corta o x, e o valor onde a reta vai cortar o y é o valor do b. Então nós temos aí a representação gráfica. Agora, o estudo sinal dela, nós vamos ter que fazer aqui o estudo sinal, né? Então o estudo de sinal vai ser, nós vamos fazer aqui, ó, x igual a raiz, né? A raiz é 2. Então, x igual a 2, x maior que 2 e x menor que 2. Então, sempre nós vamos ter que fazer esses três aqui, ó. X igual, x maior e x menor. Então, aqui ó, nós temos. Agora, o que vai acontecer com o y aqui, ó? Aqui, se é igual a 2, aqui vai ser sempre igual a 0. Agora, como aqui ela é crescente, ó, né? Então aqui se o x é maior, o y vai ser maior também, ó. Se o x é menor, aqui também vai ser menor, ó. É só repetir o sinal, né? Toda vez que for crescente aqui, ó, é só repetir o sinal. Então nós temos aí y igual a 0, y maior e y menor que 0. Então esse aí é o estudo sinal da função y igual a 2x menos 4. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Aqui também nós vamos representar graficamente, né, verificar se é crescente ou decrescente e fazer o estudo sinal. Aqui nós temos aqui fx igual a menos 3x mais 6. Nessa função aqui, ó, o a, coeficiente angular, é o menos 3, né, o valor que está multiplicando o x aqui é menos 3, então o a é menos 3. E o b, coeficiente linear, é 6 positivo. Agora, como o a aqui é negativo, né, ela é decrescente, então ela vai ser decrescente, porque o a ele é negativo. Agora, o b aqui é 6, é positivo, então ela vai cortar o eixo y aqui ó, no 6. Ó, né? Então temos aqui o 6, está aqui. Ó. Então aqui ela vai cortar o y aqui nesse ponto aqui, ó, 6. Está aqui o ponto onde vai cortar o y. Agora, para saber onde vai cortar o x aqui, nós vamos ter que calcular a raiz da função. Então, a raiz é o que? X é igual a menos b dividido por a. Como o b aqui é 6 positivo, ele vai para a forma aqui, muda o sinal, então vai ficar menos 6 dividido por menos 3, que é o a. Então, dividindo aqui, ó, menos 6 por menos 3, vai dar 2 positivo, né? Porque negativo, negativo da divisão dá positivo. Então, vai cortar o x aqui ó, no 2 positivo. Então, está aqui o 2 é positivo, onde já vai cortar o x. Então, agora, o próximo passo é a gente passar uma reta aqui, ó, passando aqui pelo 6 e pelo 2 aqui do x. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Aí eu tenho aqui a representação gráfica, né, da função aqui, ó. Agora, vamos fazer o estudo sinal da função aqui, ó. Estudo sinal. Estudo de sinal. Então nós vamos ter aqui, ó, a raiz é 2 positivo, então vai ficar x igual a 2, x maior que 2 e x menor que 2. Então, o estudo sinal aqui é sempre, né, x igual a raiz, x maior que a raiz e x menor que a raiz. Agora, o que vai acontecer com o y aqui? Ó? Aqui vai ser, se x é igual a 2, y sempre igual a 0. Né? Como nós temos aqui uma função decrescente, né, que eu falei anteriormente, né, aqui a regrinha lá que eu expliquei para vocês, aqui, ó, se x é maior, o y é o contrário. O contrário de maior é o que? Menor. Então vai ser menor que 0.
Agora, x menor que 2, ou seja, o contrário de menor aqui vai ser o que? Maior que zero. Então aí nós temos o estudo de sinal da função y igual a menos 3x mais 6. Né? Mais um exemplo aqui, ó. Nós vamos fazer o gráfico, fazer o estudo de sinal, verificar se é crescente ou decrescente. Então nós temos aqui ó, y igual a 4x menos 4. Nesse exemplo aqui, ó, coeficiente angular A, né? Está multiplicando o x aqui ao 4. E o coeficiente linear B também, aqui, só que aqui o B é 4 negativo. Então aí, gente, como o A é 4 positivo, nós se trata de uma função crescente, né, porque o A é positivo, nós sabemos que ela vai ser crescente. Ela vai cortar o eixo Y no menos 4, né, porque o B é menos 4. Está aqui, ó. Então aqui o ponto onde ela vai cortar o Y. Para a gente calcular aqui o ponto onde ela vai cortar o X, ó, eu vou fazer o cálculo da raiz, que é menos B dividido por A. O B é menos 4, 4 negativo, então ele vem para a fórmula aqui, muda o sinal para 4 positivo, dividido por A, que é 4 positivo também. Então 4 dividido por 4 vai dar 1. Então nós temos aí que a raiz da função é 1. Então ele vai cortar o x aqui no 1 positivo, ó, que a raiz é igual a 1. Então aí agora nós vamos desenhar uma reta aqui, ó, passando aqui pelo 4, menos 4 do y e o 1 do x. Então vai ficar aqui, ó, a reta vai ser assim, ó. Então aí nós temos a representação gráfica da função, né? Agora, o estudo de sinal dessa função. O estudo de sinal. Vamos fazer aqui agora estudo de sinal. Então nós vamos ter aqui, ó, x igual a raiz, x igual a 1, x maior que a raiz, x maior que 1, e x menor que a raiz, x menor que 1. Agora nós vamos analisar aqui o que vai acontecer com o y. Aqui nós vamos ter o y. Aqui, ó, x igual a 1, y igual a 0. Agora, como ela é uma reta crescente, né, a regrinha que eu expliquei, é só o sinal do y aqui vai repetir o mesmo sinal. Ó. X maior, y maior que 0. X menor, y menor que 0. Tá vendo? Quando é crescente, a desigualdade aqui é a mesma. Ó. Maior, maior, menor, menor. Aqui sempre vai ser 0, gente. Né? Que a gente analisa aqui de acordo com a origem. Né? O y, né? O y igual a 0, o y maior que 0, o y menor que 0. Então aí nós temos mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma função linear, né, fx igual a 2x, naquele vídeo anterior que eu mandei lá no Conexão Escola, né, eu expliquei lá os 3 tipos de funções, que é a função identidade, função linear e função afim. Aqui nesse aqui nós temos uma função linear, onde o a coeficiente angular A igual a 2 e o coeficiente linear B igual a 0, né? Quando o A aqui, ó, for um valor diferente de 1 e menos 1, né, e o B for igual a 0, essa função chama função linear. Então, como o B aqui é igual a 0, ela vai cortar aqui o eixo Y, né, no 0 aqui, ó, na origem, no 0. Agora, o A é positivo, né, então se trata de uma função crescente, porque o A é positivo, o A é 2 positivo. Agora, se eu fosse calcular a raiz da função aqui, gente, né, a raiz aqui vai dar 0 também, porque se eu for calcular a raiz aqui, ó, vai ficar menos b dividido por a. Como o b é 0, vai ficar 0 dividido por 2, né, a raiz vai ser 0 aqui, ó. A raiz vai ser igual a 0, que vai coincidir com o mesmo valor do b aqui, ó. Então aqui a reta vai ser uma reta que vai passar pela origem aqui, ó. Agora, para mim saber qual que é a inclinação dela, né, nesse caso aqui, ó, eu aconselho você descobrir aqui mais um ponto aqui, ó, né, para frente aqui, ou qualquer, pode ser
substituir um valor de x aqui, que você escolhe um valor de x, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, qualquer valor que seja. Então aqui, ó, substituindo aqui, por exemplo, ali, x igual a 2, por exemplo. Vamos pegar o 2, né? Vamos pegar aqui, ó, x igual a 2. Se o x for 2, o que vai acontecer? Nós vamos fazer aqui, ó, fx igual a 2x. Então, vai ficar assim, ó, f2 igual a 2 vezes 2. Ou seja, no lugar de x aqui, ó, nós vamos substituir 2. Esse 2 aqui, ó, é um valor que eu escolhi aqui, ó. Eu posso escolher qualquer valor, né? Posso escolher 1, 2, 3, 4, 5, ou negativo também, menos 1, menos 2, menos 3. Eu posso escolher qualquer valor de x que eu queira aqui, ó. Então eu escolhi o 2, né? Então resolvendo aqui, ó, ficou fx igual a 2 vezes 2, então vai ficar f2 aqui, ó, igual a 4. Ou seja, se o x aqui, ó, for 2, o que vai acontecer com o y? Vai ser igual a 4. Então nós vamos ligar aqui, ó, vamos marcar mais um ponto aqui, ó, 2 e 4. Então eu vou pegar o 2 do x que vou subir até o 4, ó, vai ficar aqui, ó, vai dar aqui, ó. Então aqui, ó, eu descobri aqui mais um ponto onde a reta vai passar, ó, né? A reta passa por infinitos pontos, né? Mas aqui eu descobri mais um para mim ter para mim ter aqui a inclinação da reta. Então aí agora eu vou fazer a reta aqui, ó, passando pelo 0 e pelo ponto aqui que é o 4, né? Pelo ponto aqui que é 2 do x e 4 do y, né? Então vai ficar assim, ó. Então a reta vai ficar passando aqui nos dois, ó. Aí eu tenho a representação gráfica da função, né? Lembrando aqui, ó, a gente faz toda vez aqui que o b for igual a 0, né? Eu aconselho, né, você identificar mais um ponto aqui, ó, né, para você saber qual é a inclinação da reta, né? Descobrindo mais um ponto aqui para você desenhar essa reta aqui, ó, porque houve uma coincidência aí, né, a raiz igual a 0 e o b também igual a 0, né? Então nesse caso a gente faz o cálculo, né, de mais um ponto aí da reta. Agora vamos fazer aqui o estudo sinal da reta aqui, ó. Estudo de sinal. Então aqui, ó, a raiz ela é igual a 0, né? A raiz x igual a 0, a raiz é 0. Então nós vamos fazer aqui, ó, x igual a raiz, ou seja, x igual a 0, x maior que 0 e x menor que 0. Então nesse caso aqui vai ser tudo 0 porque a raiz, né, a raiz é igual a 0. Então aqui, ó, vai ser y. Aqui nós vamos ter y igual a 0. Como a função aqui ela é crescente, gente, né, a regrinha que eu expliquei é só repetir o y aqui ao mesmo sinal, ó, x maior, y maior. Aqui o y é 0, x menor, y menor também. Então aqui, ó, tanto o x e o y, né, foi tudo 0 aqui, porque x igual a 0, y maior que igual a 0 também, porque a raiz foi igual a 0, né, coincidiu com o mesmo valor aqui. Então, nós temos aí a representação gráfica e o estudo sinal da função linear. Agora, mais um exemplo aqui, gente. Um exemplo aqui de cálculo de coeficiente angular linear. Aqui eu tenho aqui, ó, o gráfico de uma função fx igual a x mais b, está representado graficamente aqui. Aí ele pede aqui para a gente calcular a soma, né, do a mais b, ou seja, ele quer saber qual é a soma do coeficiente angular mais o coeficiente linear, né, qual o resultado que vai dar somando os dois. Para isso, eu vou ter que descobrir aqui no gráfico qual é o valor de a e de b. O b nós já sabemos, né, que ó, o b é onde a reta corta o y. Aonde a reta cortou o y aqui, ó, no 1. Então nós já sabemos que o b é igual a 1. Agora, para me somar aqui, então está faltando achar o a. Aí para mim achar o a,
eu vou usar aquela raiz da função, né? Eu vou usar a raiz da função aqui, ó, aquela forma da raiz que é x igual a menos b dividido por a, né? Para me achar o valor do a aqui, ó. Esse menos 2 aqui, ó, do gráfico é a raiz da função, ó. É o x aqui, ó, que é a raiz da função, é o x aqui, ó. Então, nós já sabemos aqui que a raiz da função é x igual a 2 negativo, ó, que é onde a reta corta o x aqui, é menos 2, ó. Então, vou substituir aqui no x, menos 2. O b eu sei que é 1, eu vou substituir 1 aqui também. Então, vai ficar assim, ó, menos 2, que é o x, que é a raiz, é igual. Aqui é menos b, o b é 1 positivo, muda o sinal, vai ficar menos 1 dividido por a. Agora, isso aqui é uma proporção, ó. Eu coloco um debaixo aqui do 2, eu multiplico cruzado aqui, ó. A vezes menos 2 vai dar menos 2a, igual menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, ó. Agora, não pode ficar negativo aqui, ó. Do lado esquerdo eu mudo o sinal, vai ficar 2a igual a 1. Então a igual, passo 2 dividindo aqui, vai dar a igual a meio. Então nós já sabemos aí, ó, que o a é igual a meio e o b é igual a 1. Então aí, ó, ele quer saber qual o valor de a mais b. Então o a é meio mais 1, que é o b. Eu vou somar isso aqui, ó. Então, para mim somar isso aqui, ó, eu posso fazer aqui 3 multiplicações, ó. Multiplico cruzado, depois multiplico de baixo vezes de baixo aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 2 vai dar 2, 2 vezes 1 aqui embaixo vai dar 2. Aí somando ali, ó, vai ficar 1 mais 2, 3, repete o 2. Então nós vamos encontrar aí, ó, a soma de a mais b é igual a 3 meios. Então aqui seria a resposta aqui, letra C, ó, 3 meios. Então aí, gente, para a gente calcular então, né, identificar os coeficientes angular linear aqui no gráfico, né? O b, coeficiente linear, é só a gente olhar aqui onde a reta corta o y, é o valor do b. E para a gente encontrar aqui o a, né, que é o coeficiente angular, é só a gente fazer aí, né, usar a forma da raiz da função, né, x igual a menos b dividido por a. Né, já que deu a raiz para a gente substitui e acha o valor de a aí, ó. Então aí, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem aí na semana 4, pode enviar para a gente, a gente está sanando essas dúvidas.